pessoal! Hoje estamos gravando o do Contra aqui no Instituto Federal de Avaré e o nosso convidado é o novo diretor-geral aqui do Instituto, o Júlio D'Amalio. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, é um prazer estar aqui para bater um papinho com vocês. Muito bom. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. E, claro, comigo, acompanhando aqui o nosso bate-papo, a querida Maria, que já é cadeira cativa aqui do programa, e Thierry, que todos vocês conhecem, impecável, como sempre. Amei o tom aí do seu vestido, comentei isso desde a hora que ela chegou. O tema de hoje é importantíssimo e tenho certeza que vocês que nos acompanham, que têm crianças, adolescentes em casa ou na família, vão se interessar muito. A gente vai falar sobre educação. A educação é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para a gente começar a falar sobre isso, a Maria foi nas ruas e conversou com algumas pessoas sobre o celular, o bendito celular que hoje está proibido nas escolas, né? Mas o quanto essa proibição foi efetiva, foi importante. Vamos com a Maria, então, nas ruas para ouvir o que o pessoal disse a respeito desse tema. É isso aí, Ana. Estamos hoje nas ruas da cidade de Avaré para conhecer as opiniões das pessoas a respeito do nosso tema. Será que elas são a favor ou são do contra? Vamos lá? Maria Júlia, recentemente houve a proibição dos celulares nas escolas, né, durante as aulas. O que você pensa a respeito? Você concorda ou não? Não gostei disso. Não gostei da ideia não, porque aí eu tenho meu celular lá e se eu passo mal na escola eu não posso usar. Ou minha mãe, acontece alguma coisa, algum acidente assim, o que eu faço? Pra ficar sabendo, não tem como comunicar comigo, né? Só na hora do intervalo mesmo, porque na hora da aula também atrapalha os professores, né, da aula. Ontem eu fui pra escola e eu tava com o celular no bolso e o diretor tomou, falando que não podia usar. Olha, eu sou a favor sim do uso de proibição dos celulares, por quê? Porque às vezes distrai muito e a gente vê muitas coisas que são incentivadas através do celular para que os alunos percam a atenção no estudo. Então eu sou a favor que se mantenha assim a proibição dos usos do aparelho celular, até porque as escolas hoje estão num processo lento, mas elas estão se adaptando para um processo de informatização. Então, eu concordo em partes, né? Eu acredito que o uso excessivo de telas vem prejudicando, né, as crianças e os jovens e acaba causando um menor interesse, né, naquilo que é mais tradicional, né? Por exemplo, no próprio sistema de ensino. Concordo em alguns termos e discordo de outros termos. Concordo e nos termos que eu concordo. A juventude, os adolescentes, não estavam sabendo usar uma ferramenta para benefício dela dentro de sala de aula. Usava para libertinagem, usava para outro item que não era o estudo. Discordo com essa proibição. Tudo que você seja truculento, impõe, né, obriga a pessoa a fazer, isso não é legal. Só que ao passo que eu acho que a proibição, ela também restringe o estudante de se defender de muitos atos criminosos que a gente vê na educação, né? Então, por exemplo, se não houvesse o uso de celulares, não haviam tantos registros de violência contra a criança, principalmente contra crianças neurodivergentes, que não conseguem se expressar. Então, assim, se for para ser contra ou a favor, eu sou contra a proibição, porque eu acho que o uso de celular, ele tem muito mais benefícios, né, do que malefícios, tendo em vista que ele consegue trazer essa exposição das coisas erradas. Então, eu acredito que para o estudante é uma arma de defesa. Concordo plenamente. Porque, infelizmente, o celular atrapalha as pessoas. Infelizmente. Porque eu tiro por mim. Eu era viciada. Eu pegava o celular, eu ficava ali no TikTok o dia todo. Eu esquecia da hora, do tempo, do espaço, da noção, de tudo. Agora, graças a Deus, estou me desintoxicando. Porque eu vi que aquilo realmente estava me fazendo mal. Assim como os alunos também, atrapalha na aula, né? E agora o Júlio vai falar um pouquinho da experiência que ele tem
em relação a esse assunto aqui no Instituto Federal e acredito que em outros lugares também que ele já lecionou, já trabalhou. Quero que você se apresente também para o pessoal e fale um pouquinho dessa experiência do uso do celular proibido nas escolas. Sim, tema polêmico agora nesse ano de 2025, né? Então me chamo Júlio D'Amalho, eu sou professor aqui no Instituto Federal do Campus Avaré há pouco mais de 10 anos. Atualmente eu sou diretor adjunto educacional e essa semana eu assumo a direção geral do campus, né? Um grande desafio pela frente. Eu sou da área de ciências biológicas, mas nesses 10 anos que eu estou no campus, eu estou na sala de aula, mas basicamente na gestão ao longo desses 10 anos, como coordenador do curso de licenciaturas em ciências biológicas e também como diretor adjunto educacional, e agora como diretor geral. E aqui no Instituto, quando a gente fala do uso de celular, né, já partindo para a nossa pauta, nós temos aqui tanto alunos no ensino médio, cuja lei atinge esses alunos, como também alunos dos cursos superiores. A lei não atinge esses alunos dos cursos superiores. Então, os alunos dos cursos superiores podem utilizar o celular normalmente. Mas você acha que esses alunos que podem usar o celular, que são os do curso ensino superior, eles têm um pouco mais consciência para essa utilização? O que você acha? Então, acho que não necessariamente, porque é engraçado que às vezes, como nós temos os dois públicos, muitas vezes a diferença entre eles é pequena, porque o aluno está no terceiro ano do ensino médio e dali 2 meses ele está no ensino superior. Sim. Então varia muito, às vezes temos alunos do ensino médio que têm uma maturidade um pouco maior em relação a isso e a outros temas também, e alunos do superior que ainda não conseguem, digamos, se controlar em relação ao excesso do uso de telas. Então é um trabalho contínuo, não só na questão da proibição, mas na sensibilização do porquê evitar o excesso do uso de telas. Porque a lei também não vem do nada, né? Ninguém pensou, vamos proibir o uso de celulares. Não, existem vários estudos mostrando os danos que o excesso de tela eles trazem para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? Como insônia, problemas de alimentação, obesidade, problemas físicos e psíquicos, né? Sem falar da questão do cyberbullying. Na tela, você é bombardeado por vários vídeos curtos, sem contexto nenhum, sensacionalistas e que não te desafiam em nada. Mas você não consegue sair, porque a sensação de recompensa a cada vídeo é gratificante demais. Você não consegue se concentrar da mesma maneira, sempre esquece onde deixou algo que estava agora mesmo na sua mão, sente que não tem criatividade para nada e não consegue processar informações um pouquinho mais complexas. Que está muito em voga ultimamente, né? Então os nossos jovens, as nossas crianças estão conectadas o tempo inteiro, inclusive na sala de aula, inclusive na escola. E talvez isso é uma geração que já nasceu com o celular na mão, já nasceu com as telas, porém com a pandemia, com o advento do ensino remoto, eu creio que isso tenha se intensificado. E a gente está levando um tempo a mais, demorando um pouco para retomar a normalidade, digamos assim, né? Então, esse uso excessivo, eu creio que tem aumentado, a gente percebe que aumentou. Nos cursos de ensino médio, isso acontecia inclusive dentro da sala de aula. Então, desde o ano passado, antes da proibição, a gente fez um trabalho com os alunos no sentido de, peraí, enquanto a gente está em sala de aula, o professor está ali na frente e tal, vamos respeitar esse momento, o celular dentro da sala de aula não. Então, dentro da sala de aula, isso já era proibido desde o ano passado. Agora, em janeiro desse ano, né, se não me engano foi janeiro, surgiu essa lei federal, teve uma lei estadual no ano passado, aí surgiu uma lei federal esse ano, e a gente teve que se adaptar. Então foi engraçado que essa lei surgiu nas férias, né? Então a gente recebia a mensagem dos alunos. E como vai ser? A gente vai se adequar? Não, no Instituto Federal vai poder, né? Então é até engraçado, porque é uma lei, né? Não é uma questão de discutir. A gente vai aceitar? Não tem jeito. A lei tem que ser cumprida. É uma lei, não tem como, já foi decidido isso, né? Até dar o exemplo de, cinto de segurança, uso de capacete. Não tem jeito, é lei, tem que usar, né? Senão a gente tem as sanções. Mas aí logo que os alunos chegaram, nós fizemos uma conversa, explicamos para eles, não só a questão de, se você utilizar, a punição vai ser essa. A gente não partiu para esse caminho, a gente partiu para o caminho de
Por que isso te faz mal? De conscientização mesmo. Isso. Por que é importante a gente evitar um pouco isso, né? Porque mesmo quando ele não está em aula, tanto no período de intervalo quanto no período de almoço, os alunos eles chegam aqui às 8 da manhã e saem às 5 da tarde. Então, mesmo nesses horários que eles não estão em sala de aula, eles não podem utilizar. É vedado o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. No intervalo também. No intervalo também. Eles não podem utilizar. E a gente tem visto, claro que é pouco tempo, né? A gente está falando aí de pouco mais de 2 meses, nossas aulas começaram em fevereiro, então são 2 meses que a gente está tendo essa experiência. O pessoal da biblioteca já comenta aqui, alunos que não frequentavam a biblioteca já estão frequentando e estão pegando alguns livros. Que legal. Talvez tendo um hábito de leitura. A gente consegue ver os alunos conversando um pouco mais entre si, interagindo e tal. Aconteceu até uma situação engraçada que, mais ou menos 3, 4 semanas atrás, os alunos brincando com uma bola quebraram um vidro de uma sala de aula, né? E até engraçado que a gente nem achou tão ruim, porque, olha que legal, eles estão fazendo outras coisas que não estão no celular, né? E coisas que se esperam de jovens, de crianças, Isso, enfim, exatamente. Né? Então, tem esse lado que eu vejo como muito proveitoso dessa lei, né? Alguns professores também trazem um feedback para a gente dizendo que os alunos estão aparentando estar mais interessados na aula, estão mais focados. Enfim, claro que são algumas falas de algumas pessoas, não é nenhum estudo quantitativo e também há pouco tempo é difícil a gente tirar algumas conclusões. Mas claro que nem tudo são flores, né? Por quê? Porque é uma geração que nasce com o celular na mão, de repente não pode mais utilizar. Porque é um vício, né? É um vício aquele celular, de repente ele não pode utilizar mais. Então, claro que tem gente que tenta usar escondido, a gente vê alguns comportamentos que a gente não via antes, que talvez estejam associados a essa tentativa de não usar o celular, eles acabam fazendo outras coisas que não faziam antes, né? Enfim, a questão de quebrar o vidro com a bola, mas às vezes a questão de estão jogando, sei lá, baralho, e tem umas atitudes mais exacerbadas, né? Fala alto e sobe na mesa, enfim. Então esse tipo de coisa também acontece. Então eu creio que a gente está passando por um momento de transição, um momento de aprendizagem, tanto eles quanto a gente, e eu acho que o mais importante nesse momento é o diálogo, né? A gente tem que conversar, entender como esse processo está acontecendo e principalmente cabe a nós aqui da escola, né, proporcionar outras atividades para os alunos que substituam esse uso do celular. Que fala, cara, você não precisa mais ficar sentado com o celular na mão o tempo todo. Pode interagir com o seu colega, desenvolvendo um projeto, fazendo uma atividade artística, uma atividade cultural, uma atividade física. Então a gente também está tentando se adequar para proporcionar ao aluno essas alternativas, né, para que ele não sinta tanta falta do celular assim. Mas é um desafio. Tem um lado positivo, tem as partes não são tão boas assim, mas a gente está aprendendo. É um momento de adaptação, mas eu penso que vai ser melhor assim, porque as crianças elas vão dar atenção ao conteúdo da escola, os laços que estão se formando ali, a interação entre os alunos melhor, entre os professores também, mas eu concordo que não deve ser fácil. Meu caderno do coração, que isso, cara? Tá louco? Que saudade, bicho, cara. Peraí, calma aí. Eu só não chequei o e-mail. Que eu te mandei há 2 horas. Eu tava longe do computador, cara. Te sedaram? Te amarraram pra tu ficar longe? Não, eu tava aqui lendo um livro. Livro, Raul? Eu tinha esquecido que o Raul era vintage. Traz pra gente, Maria, a tua percepção quando você foi às ruas e ouviu um pouco das pessoas. O que você sentiu, principalmente da criançada? Então, da criançada e dos jovens, o que teve foi muita reclamação, claro, né? Muito embora a maioria deles tenha reconhecido que foi um ponto mais positivo, porque de fato não colaborava com o aprendizado, eles ficavam muito tempo ali entretidos no joguinho e tudo mais. Confessaram alguns, né, inclusive, que para fazer o trabalho era só jogar ali na inteligência artificial, fazer aquele copy-paste e estava tudo certo, né? Mas eles reclamavam muito disso, dos horários em que eles não estão na sala de aula,
que tivesse uma liberação, né? Muita gente falou, inclusive, da questão de, eu não sou muito sociável, eu não tenho meu grupinho, então eu fico isolado, mas eu acho que essa medida é um incentivo, né? Porque que também comecem a desenvolver essas relações, né? Encontrar, você talvez não pertença àquela panelinha, mas tem alguma outra que você vai se encaixar, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma geração que nasceu com celular, mas todas as outras que existiram antes não, né, sobreviveram ao período escolar sem o celular, né? Então não é possível, né? Estamos nós aqui, né? Sim. Agora, os pais amaram, né? Os adultos, assim, todos ali se manifestaram muito positivamente em relação a essa medida. Legal. E é interessante isso que a Maria traz, falando dos pais, porque a escola é uma prolongação de casa, né? E a gente, claro, espera que a escola complemente a educação do aluno, a formação intelectual também, mas é claro que precisa ter esse apoio e essa estrutura familiar para que realmente haja um melhor aproveitamento dessa decisão, não é? E Thierry, a gente conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, você pontuou algo que em outro programa você já havia falado e vai exatamente de encontro com o que o Júlio disse, do cyberbullying, que é uma situação muito complicada e que chega até você nas redes sociais, né? É uma maneira também de educação para esses jovens, né? Essa proibição ou essa conscientização. Você não concorda? Eu acho que eles acabam... Os humanos, no geral, acabam descontando muito na internet, né? Vira uma válvula. Mas eu acho que para a criança vira um mundo mesmo, né? Por isso que acho que ficam no celular o tempo inteiro, porque não tem outra vida. Eu acho que a gente que não teve isso, a gente consegue desligar o celular e parar a hora que precisa. Mas eu acho que essas crianças ficam imaginando durante a aula, assistir uma aula inteira. Tem um meme, acho que vocês não conhecem, de um menino que estão jogando online Free Fire. Aí o youtuber pergunta, mas você tá na aula? Eu tô, mas dá pra jogar. Aí chega a professora e começa a dar bronca nele, porque pega ele jogando Free Fire no meio da aula. Uau. Eu fico imaginando, falei, gente, como que consegue jogar um Free Fire, que é um jogo multiplayer, você tem que estar lá o tempo inteiro, online, conversar no meio de uma aula? Então eu imagino que deve ser, tipo, ladeira abaixo. Importantíssimo isso, né? Às vezes a gente ri com algumas situações, mas a gente precisa refletir sobre isso, né? E apoiar esse tipo de... A sociedade, no geral, precisa apoiar, né? E hoje mesmo eu até postei nos stories do meu Instagram uma brincadeira de criança e estava escrito exatamente isso. Olha só as crianças sem celular. Eles estavam se reunindo, tirando para o ímpar para saber quem iria apertar a campainha para sair correndo. E eu achei o máximo, porque isso realmente fez parte da minha infância, né? Quem não apertou uma campainha e não saiu correndo não sabe o que é frio na barriga e medo de levar bronca, não teve infância. Não viveu direito, né? Não viveu direito essa infância. Agora é perigoso, tem câmeras, né? Tudo tem câmera. Pois agora quem nunca quebrou uma vidraça, uma bola, né? Uma pedra, Pois antes o que era bronca, né, que o pessoal reclamava, poxa, vocês estão jogando bola dentro de casa, hoje a escola está dando graças a Deus que tem uma vidraça quebrada por conta disso. Mas trazendo aí um contraponto que uma das nossas entrevistadas colocou até, de algumas questões de segurança e de situações que acontecem dentro da escola, que daí nesse caso os jovens e as crianças estariam impedidos de registrar, né, que ela até comentou de casos de crianças neurodivergentes, por exemplo, que sofriam violências e que os pais só conseguiram descobrir por conta do uso do celular, né, que a criança conseguiu registrar de alguma maneira ou outra. Teve uma dos meninos que eu entrevistei também, que ele falava disso, nossa, mas eu tenho uma situação em casa em que eu preciso estar atento ao celular, né. É claro que são exceções, né, não vai ser isso que vai fazer mudar a regra, né, mas também existem essas situações que tem que ser de alguma maneira pensada, né, de repente no ambiente ali de estudo, fornecer, né, de alguma forma que, por exemplo, você precisa ser avisado, então ter um funcionário responsável para fazer isso, alguma coisa assim. Sem dúvida, o tema é profundo e a gente está acabando o primeiro bloco, mas aguenta um minutinho aí que a gente vai voltar para o segundo bloco, trazendo bastante informação sobre educação e o quanto ela é importante para a formação da criança, do jovem e, claro, de nós adultos. Aguenta aí que a gente já volta. Ficando cego para poder guiar.